Olá, Olá, Ana, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo em ordem com você? Tudo certinho. Tá bom. Tá vendo minha tela aí? Sim, Show de bola! Então hoje nós vamos começar a fazer análise de dados com o Python, tá bom? certo. Que é essa primeira, aqui, primeiros passos, tá? Então vamos aqui. Esses primeiros passos, deixa eu tirar esse cara aqui. Passo zero. Passo zero. O passo zero é abrir o Jupyter Notebook. Zero isso? Você compartilhar sua tela aí comigo, Ana, pode compartilhar. Você tem que estar aqui, ó. Você tem que ter aberto isso aqui. Certo. E aí a gente está trabalhando com esse aqui, né? Você clica aqui e ele vai abrir uma tela para você que é essa daqui, ó. Tá. Compartilhando aí. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Ah, tá. Já tá aí na tela. Eu tô aí já. Deixa eu ver. Ah, tá. Você já tá. Ah, show de bola. Deixa eu ver aqui. Você já tá com ele aberto. Muito bem. Você já. Ah, legal. Já colocou o nome e tudo mais. Então tá. Então é o seguinte. Olha só, Ricardo, eu vou ficar na mesma fase que vocês, tá? Então é assim, ó. Eu venho aqui, coloquei Python 3, a gente vai abrir uma tela em branco do Python, aqui do Jupyter Notebook. Tá certo? O que acontece? Isso aqui é uma interface para compilar o Jupyter para compilar o Python por trás. A vantagem dele é que ele trabalha no próprio navegador, só isso. Tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome nesse cara aqui. Então aqui eu vou chamar. Como que a gente faz para nomear esse cara, para você não perder? Então me acompanha aí, Ricardo. Ó. A hora que você abriu essa tela em branco aí, ele aparece aqui Jupyter Untitled, sem título. Então eu vou clicar em cima dele, um clique só. E aparece essa caixinha aqui pra gente. Tá? Isso feito, agora eu vou colocar um nome. Então eu vou escrever aqui módulo 2 aula 2, certo? Foi o que a gente está fazendo aqui, aula 2 módulo 2, tá? Que é data análises com Python. É isso que a gente está fazendo agora aqui nessa brincadeira. Tudo bem? E daí você dá renomear. Muito bem, Ricardo. Estamos juntos. Estou te vendo aqui, Ricardo. Agora você está aqui. Agora estou vendo o senhor aqui. Então a gente está aqui nesse cara. O que acontece? Quando você faz isso aqui, né, eu vou mostrar para vocês o que acontece dentro da sua pasta. A pasta que você tiver, o que tiver em verdinho aqui, é onde ele está rodando. Eu deixei, a minha está rodando esse coisa a mais aqui, porque eu vou já pegar códigos prontos para vir falando para vocês, porque eu não tenho milhões de códigos. O que eu posso falar para vocês é, vão guardando esses códigos aí, porque daí toda vez você não precisa ficar digitando a mesma coisa. Digita só uma vez. Entendeu? Você vai fazendo uma biblioteca de códigos, senão você vai ficar louco toda hora de ficar digitando a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Então, voltando aqui, então, eu vou trabalhar com esse cara aqui com vocês. Bora. O que acontece? A ideia aqui é, cada vez que você digita uma linha, cada vez que você tem uma linha aqui para rodar, uma coisa que ele faz aqui, por exemplo, é módulo. Se eu começar com hashtag, como que a gente faz, né? Todo programa, então passo zero abrir, passo um, então alguns códigos que seria sintaxe, né? Sintaxe. O que acontece, pessoal, é assim, ó. Cada linguagem de programação ele tem uma sintaxe diferente, ou seja, uma forma de você digitar. Então, você pegar lá Java, C, qualquer um, lá MATLAB, o que vocês quiserem, cada um vai ter uma sintaxe. Aqui, para você, quando você quer colocar comentários no seu código, para você saber o que você está fazendo, e uma coisa importante, eu vou até escrever isso aqui, é sempre faça. Esqueci, acho que não tem.
Então, isso aqui é importante, ó. Sempre faça comentários nos seus códigos. Quanto mais detalhado, melhor, tá? Por quê? Porque daqui um mês você esquece o que está acontecendo e você vai querer saber o que você fez. Então, quanto mais detalhado for os seus comentários, é melhor para você. Porque daí você só volta lá e copia, não precisa ficar fazendo um monte de coisa. E como que a gente comenta código? No Python. No Python. É assim, ó. Hashtag. Tá? Esse joguinho da velha aqui. Então, isso aqui vai ser o módulo 2, aula 2, princípios iniciais de data análise. Tá? Bom, aqui eu vou colocar aqui Institute Laborem professor. Isso aqui é um comentário. O que dá para fazer aqui? Aqui é o seguinte, aqui tem um menuzinho, tá? É um menu bem simples. Se eu vier em célula, por exemplo, tipo de célula, eu posso colocar aqui como Markdown. Então agora esse negócio aqui é uma marca, tá certo? Não é um lugar que vai rodar a coisa, ele vai ser um título aqui. Essa é a ideia. Se você colocar 2 hashtag, olha que interessante que fica. Deixa eu ver se ele vai dar certo aqui. Alguns funcionam, outros não. Meio. Tá? Ele fica aqui pra gente. Eita, desculpa. Tá. Como que eu fiz para vir para a linha de baixo aqui, para aparecer agora aqui para eu poder rodar, digamos assim. Daqui para cá, se você aperta Shift Enter, ele cria essa linha para você aqui, para agora a gente poder digitar um código. Só apertar Shift e Enter. Deixa eu ver. Cadê o Ricardo aqui? Shift Enter. Ricardo já foi. Você já está lá. Vai. Ah, não tá não. Eu estava vendo a minha própria tela. Vai lá. O seu Ricardo tá nesse azulzinho aí do lado. Ó. Quer ver? Não, não clique em nada não. Calma, calma. Aí, isso aí. Aí onde você tá agora. Clica aí. Entra aí. Então vai lá. New. Vai. Python 3. Bem. Eu tava vendo eu mesmo. Nossa, esperto. Aí vamos lá. Passo a passo, Ricardo. Aí não, calma. Você tem que fazer um passo antes. Untitled. Tá vendo que tá escrito Untitled? Jupyter lá em cima. Jupyter. Isso. Onde está escrito Untitled, dá um clique. Um título. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Aí, clica aí. Isso. Parece a caixinha para renomear. Aí você escreve aí. Módulo. Apaga esse daí. Módulo 2, espaço, aula 2, espaço, colocou um ponto, cara, para de colocar esses pontos aí, espaço, isso, pode ser, análise de dados, pode ser desse jeito que você achar melhor. Aí dá um clique em renomear. Pronto. Tudo bem. Tá. Eu não sei lá no Stata o que vocês usam para fazer comentários. Tá? Toda linguagem de programação tem sempre alguma coisa para fazer comentários no código, ou seja, aquilo que vai ser compilado. Aqui. Log file. O que vocês usam? Log file, o script, log file, as pessoas chamam assim. Ah, entendi. Aqui você escreve, então tem essa célula aí, dá um clique nessa célula que formou embaixo, escrito in, aí tem 2 colchetes em branco, ponto e vírgula, tá vendo? Agora ele ficou para isso, tá vendo? Tá piscando aí? Aí você digita. Se você quer criar um título ou fazer um comentário, você começa fazendo com isso, hashtag. Muito bem. Aí você escreve o que você quer fazer. Então o título aí vai ser análise de dados em Python. Pode, por exemplo.
Tá, aperta agora Shift e o Enter. Oi? Tá? O que que acontece? Você viu que apareceu o número 1 aí? Certo. Tá. Se o que que ele fez? Ele rodou essa célula sua aí, ele compilou essa célula sua. Como não tem código nem só um comentário, ele não faz nada. Como que você faz para transformar isso daí num cabeçalho? Tá vendo lá o menu Cell? Certo. Ó, tem um menuzinho, isso, clica nele, um clique só. Calma aí. Desce até Cell Type, só vai descer. Isso. Aí vai aparecer três coisinhas. Code, Markdown, na sua direita. Certo. Vai até Markdown, dá um clique. Isso. Pronto. Tudo bem. Isso deu um Markdown. Agora, volta naquela célula. Você estava. Certo. Isso. Agora aperta Shift e Enter. Oi? Viu? Que não ficou mais o número 1. Sim. Tá vendo? Agora a gente vai inserir aí uma célula para você digitar código. Como que a gente faz isso daí? Você vai lá em Insert. Célula above. Isso. Aí. Tá vendo que ele inseriu célula acima? Certo. A gente quer que ela vai para baixo. Como que você faz para apagar uma célula dessa daí? Você vai em Cell. Deixa eu ver aqui, apagar. Vai em... Onde que tá apagar aqui? Vai em Cell. Vai no Insert. Para a gente poder apagar. Então vai em Editar. Edit. Não me lembro todas as coisas do código aí, por isso daí. Delete cells. Certo. É isto. Deleta. Pronto. Então, above você joga uma célula em cima. Então, below você vai jogar uma célula abaixo. Então, vai em Insert. De novo. Isso. Agora, cell below. Muito bem. Sacou? Um coloca a célula acima, outro coloca uma célula abaixo. A gente vai fazendo os códigos dentro dessa célula. A gente vai fazer código célula a célula. Dá para fazer um código diretamente dentro de uma única célula. Mas para ficar didático, por enquanto, a gente vai célula a célula, tá bom? Porque a gente vai entendendo parte a parte. Depois, no futuro, dá para fazer um código gigantesco, com, sei lá, milhões de linhas dentro de uma única célula dessa daí. O único problema é que se dá problema de compilação, depois fica mais difícil de achar. Quando você tem várias células, fica mais fácil de achar. Então, voltando aqui onde eu estava. Tá. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai trabalhar dentro aqui do Jupyter. A gente tem que chamar algumas bibliotecas para ele poder trabalhar com banco de dados. Tá? E como que a gente faz para chamar essas bibliotecas para nós chamarmos com banco de dados? Então aqui, eu, Lucas, esse ser que vos fala, toda vez que eu programo da seguinte forma. Eu coloco um comentário, tá? E escrevo lá, iniciando bibliotecas. Tá certo? Então, assim, a gente vai ter que iniciar algumas bibliotecas para ficar fácil para a gente. Essas bibliotecas já estão instaladas aí. A gente só vai importar e subir para ele ficar na memória. Tá? A primeira biblioteca que a gente vai importar vai ser o Pandas. Então, import, a gente escreve import Pandas. Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. SPD. Tá, o que é o Pandas? É o seguinte. Dentro do Python, o Python é um compilador, tá? Como se fosse um compilador em C, em Java, tanto faz. O que a galera começou a fazer? Eles começaram a criar pacotes. Então, assim, existem pacotes para trabalhar com matemática, todas as funções matemáticas. É um determinado pacote que você já manda ele subir. Para que servem esses pacotes? Ao invés de você ter que criar um código gigante para ele fazer alguma coisa, ele já vem um monte de coisa pré-cozida para você. Então, você chama algumas funções e ele já resolve para você. Essa função pandas, especificamente,
é para trabalhar com data frame. O que é o data frame? Data frame é para trabalhar com base de dados dentro do Jupyter. Deu para entender? Então, assim, o data frame é um pacote de bibliotecas para você poder trabalhar com base de dados dentro do Jupyter. Então, para não ficar fazendo códigos gigantescos para ele poder entender uma base de dados, esse cara aí, ele já sobe, deixa tudo pré-cozido para você e você passa a chamar as informações utilizando códigos menores. Até aí tá claro para os senhores? Sim. Tudo bem. Tá, então a primeira coisa que a gente vai chamar vai ser esse amiguinho aí. Tá. O segundo que a gente vai chamar aqui, a gente vai chamar o NumPy. Tá? Então é só apertar um Enter aqui, escrever import NumPy as np. Por que acontece? Por que a gente coloca esse as np? NP ou se não PD? Porque quando a gente for chamar uma base de dados, eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês, a gente tem que falar assim para eles, ó, com um pacote, com essas bibliotecas aqui, tá certo? Leia tal arquivo. Então eu vou ter que colocar sempre biblioteca, faça um comando e chama onde está. É sempre essa ordem, tá? Mas a gente tem que sempre começar a biblioteca, não vai ter jeito. Essa biblioteca específica aqui é para trabalhar com o que a gente chama de data frames. Data frames são bancos de dados, certo? Isso daqui para trabalhar com matemática. Então, o que significa isso? Como exemplo, né? Aqui. Você tem ln pronto, log na base 10 pronto, você tem função exponencial pronta, tá certo? Função soma pronta. Então tem várias funções que ele já está pronta quando você chama no NumPy. Entendeu? Não precisa criar um for, não precisa criar um asset para conseguir fazer tudo isso. Ele já vai fazer para você. Por isso que a gente usa esse cara, tá? Bom, tá bom. Uma outra biblioteca de matemática também é esse aqui, ó. A gente vai esquecer born. SNB, SNS. O Seaborn aqui, ele vai fazer o seguinte. É uma biblioteca também de matemática para trabalhar com matemática e modelos, tá? Então ele já tem bastante coisinhas prontas dentro desse carinha aqui. Então isso aqui são essas três a gente vai trabalhar inicialmente, tá bom? O Pandas, se vocês digitarem no Google assim, por exemplo, Jupyter Notebook Help, vai aparecer toneladas de coisas para a gente trabalhar. E já tem cada vez, como eu olhei um sistema open source, a galera vai criando coisas e vai inserindo lá. Então, muitas vezes, ao invés de você estar quebrando a cabeça de como construir alguma coisa, provavelmente alguém já fez. Então, você entra lá e vê como que é uma função para você trabalhar. Tá? Essa é uma das vantagens dele. Tá bom. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar já pronto uma biblioteca para visualizar gráficos. Tá certo? Então, aqui eu vou colocar uma biblioteca para biblioteca para gráficos, tá? E essa biblioteca a gente escreve o seguinte, isso aqui já está dentro do Python, do Jupyter. A gente só vai chamá-la aqui, ela se chama matplotlib, é muito conhecida, de repente vocês já viram por aí, tá? Só que a única coisa que você vai pedir para ele fazer é colocar inline. Tá? Matplotlib, coloca o comando inline. Esse comando inline, ele vai gerar esse negócio logo abaixo do comando que você fizer. Então, se a gente mandar fazer ele um gráfico de barras, um gráfico boxplot, o gráfico que for, tá certo? Ele já vai criar pra gente. Hoje a gente vai ver como que é uma maneirinha de a gente criar um dicionário de dados aqui nesse negócio. Então, assim, por que o Lucas está fazendo isso? Porque é assim, galera.
Tem uma coisa que eu não passei para vocês ainda, mas eu não sei se vocês já notaram, não sei se ficou explícito, mas eu tenho o meu método para fazer análise de dados, tá? Esse é o método do Lucas Mendonça. Como que o Lucas Mendonça criou esse método? O Lucas criou esse método na pancadaria, de tanto sofrência. Então, como que eu faço quando eu trabalho com dados? Então, primeira coisa, passo 1. Eu olho a base no Notepad++. Segundo passo, passo 2. Importo para o sistema que irei trabalhar a base. Passo 3. Observo a base importada no sistema com ela aberta no Notepad++, para ver se as variáveis subiram corretamente. Coisa aqui. Terceiro e quarto passo. Passo 4. Gero dicionário de dados para eventual auditoria de dados ou outro tipo de auditoria. Eu estou chamando de auditoria de dados aqui, pessoal, ou outro, porque você pode simplesmente cair na auditoria de dados e ver como seus dados estão. Como eu trabalhava no mercado financeiro, eu passava por auditoria contábil. E a auditoria contábil tinha que mostrar essas bases como funcionavam. Então, por isso que eu acostumei a fazer isso. Tá? Aí eu não tinha erro mais, não tinha problema. Passo 5. Realizar análise descritiva das variáveis. Passo 6. Observar relações entre as variáveis. Que é utilizar tudo aquilo lá que a gente viu, que é a associação de IV, R2, etc. Tá? A análise descritiva, aqui entra frequências, né? Frequências, famílias de densidade, de probabilidade, aqui, tudo isso aqui, né? Transformação de variável, etc. Enfim, fazer os estudos da porra toda. É isso que vai entrar aqui, tá? E aqui, depois que eu entendo cada uma sozinhas, eu começo a fazer relação. Aí, aqui daí, a gente pode fazer o que eu faço no caso. Lá no fim, só. Né? Passo 7, a gente entra com modelagem. Tá? E aqui, no passo 7, quando entra na modelagem, para você poder fazer a modelagem, você vai ter que fazer, que eu vou chamar de 7A, você vai ter que criar métricas para a modelagem. Tá? Depois, 7B é o modelo em si. 7C, comparação das métricas. E ver métricas. E você vê a aderência, né? Aderência do modelo. Ou seja, se tá legal, se você jogar fora. Aí, 8º passo, o passo 8. Passo 8. Opa. Passo 8. Realizar
apresentação que você vai fazer. Mais ou menos isso daqui. Então, para chegar até aqui, tem tudo essa brincadeira aqui que a gente vai criando, né? Não tem muito o que fazer. Então, alguns códigos. A gente vai ter que fazer assim, tá bom. Então, voltando aqui, a gente tem essas bibliotecas, tem isso daqui para fazer. Isso feito, tá? Se vocês estiverem copiando isso daí aí, se vocês já copiaram, você é simplesmente com isso bonitinho, você aperta Shift, Enter. Enquanto estiver esse asterisco aqui, ele está rodando na memória a coisa. Assim que ele terminar de rodar isso aqui, vai aparecer o número 1 aqui. Então, espera ele rodar. Tá indo. Muito bem. Pronto. O que aconteceu aqui? Agora eu posso utilizar tudo isso daqui em qualquer célula daqui para baixo. Porque agora já foi. Daqui para cima também, né? Que não faz lógica, não tem lógica fazer um negócio bagunçado, né? Então, por isso que eu coloco o primeiro passo aqui. Então, agora já está na memória todas essas... Ele já subiu o Pandas, o NumPy, o Seaborn e já colocou o Matplotlib dessa forma aqui. Agora, qualquer coisa que eu chamar disso aqui, ele já vai entender para mim, tá? Fazer as chamadas. Então, o que eu estou querendo dizer, Ricardo? Você que trabalha com o Matstat, você que trabalha com Stata, desculpa, estou com o MATLAB na cabeça, que eu estava falando com um aluno sobre o MATLAB hoje, desculpa, pessoal. Você que trabalha com Stata, o Stata com certeza já tem um monte de funções pré-definidas nele, e ele deve subir essas funções assim que você liga assim que você chama o Stata. Você chama o Stata, ele fica rodando um monte de coisa, fazendo o loading dele e já subindo essas coisas todas. O que acontece? O Jupyter não faz isso. O Jupyter, por quê? Porque o Stata já está específico para fazer estatística, tá? O Jupyter Notebook, ele faz N coisas, então você tem que falar para ele o que você quer fazer. Esse aqui, especificamente, a gente vai trabalhar com base de dados. Mas, porra, dá para você simplesmente atrelar códigos a uma página da internet, pegar dados de lá e já fazer um monte de coisa, por exemplo. Entendeu? Então, dá para brincar muito aqui. Então, você vai ter que fechar a caixinha dentro do que você quer, né? Então, por isso que a gente acaba utilizando essas bibliotecas aí na maior parte das vezes. Então, uma das coisas que eu falo para vocês é já deixa isso daqui pronto, pré-definido. Próxima vez, você só copia e cola. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V e começa tudo de novo. Outra coisa importante, aí, né, agora por que eu estou falando isso? É porque com o tempo, conforme vocês vão trabalhando com análise de dados, é interessante vocês, vocês vão entendendo o problema, é vocês automatizarem as coisas para vocês. Quanto mais automatização você faz, menos você perde tempo quebrando pedra e mais você perde tempo analisando. Entendeu? Não sei se vocês passam por isso onde vocês vivem aí. Muitas vezes você perde maior tempo arrumando um monte de coisa e, puta, o que era para fazer mesmo, o filé do negócio, que é analisar, fica sem tempo para isso. Tá certo? Então, isso aí. Sofre, né? É horrível isso. Sofre. Então, assim, já deixa as coisas pré-cozidas, entendeu? Já vai criando aí um dicionarinho para vocês, porque, puta, eu preciso importar tal coisa. Copia, cola. Não fica digitando toda vez. Estou fazendo aqui primeira vez para explicar cada uma das coisas para vocês, mas não precisa entrar nessa, não. Entendeu? Vai guardando os códigos. Outra coisa também é assim, se um dia vocês entrarem numa empresa que tem pessoas já trabalhando ali há algum tempo, geralmente as pessoas deixam isso na rede da empresa. E aí vocês perguntam, galera, onde que vocês guardam os programas todos para fazer isso, aquilo outro, entendeu? Porque a questão não é ficar programando que nem um maluco. A questão é você dar resultado com as análises que você faz. Tem que ficar bem claro para vocês, tá bom? Tá. Agora vamos lá. Então, a gente vai brincar aqui, agora a gente vai importar base de dados. Para a gente poder importar a base de dados, deixa eu já olhar aqui o Ricardo. Cadê Ricardo? Bota você. Fez igual? Cadê você? Se eu não fizer, Ricardo, meu Deus do céu. Faz lá. Importar. Não é isso que eu tô. Não, é iniciando bibliotecas. Vai. Iniciando
Bibliotecas. Aperta o Enter. Volta lá no meu, olha o que eu escrevi e copia. E vai escrevendo. Tem que fazer. Achei um jeito bom para pressionar você aqui, Ricardo. Tô vendo a sua tela, filho. Agora já era. Agora que a pressão. No Explorer. Vai, um pouquinho aí. Isso aí. Vê aí. O que eu digitei? Qual que é a próxima linha que eu digitei? Import Panda. Certo. Deixa eu ver se a Ana fez a mesma coisa aqui. Você fez, né, Ana? Ana. Sim, sim, eu tô junto contigo, professor. Não, tem mais coisa aí, ô Ricardo. Import panda espaço SPD. AS espaço PD. Isso. Espaço. Escreve aí. Hashtag. Isso. Biblioteca para trabalhar com base de dados. Biblioteca para trabalhar com base de dados. Tudo bem. Aperta o Enter para nós. Isso. Agora escreve aí. Import. Espaço. Isso daí. NU NumPy. Escreve NU M de Maria. M de Maria. PY. Isso. Espaço. AS. NP. Espaço. NP. N de navio, P de pato. Isso. Espaço. Hashtag biblioteca para trabalhar com funções matemáticas. Isso. Aperta o Enter. Import. Espaço. Seaborn. Não, com S. Com S. S-E-A. S de sapo. S-E-A-B-O-R-N. Espaço. A-S. Espaço. S-N-S. N-S. Espaço. Hashtag biblioteca para trabalhar com matemática e modelos. Boa. Aperta o Enter. Enter de novo, dá um espaço aí, mais um. Isso. Agora escreve aí, hashtag biblioteca para gráficos. Boa. Aperta o Enter. Escreve percentual. Sim. Isso. Aí, mate, M-A-T, M de Maria, A-T, plot, P-L-O-T, lib, L-I-B, espaço, inline. Isso, inline, perfeito. Aí, o que tá fazendo aí? Então, vamos entender agora, Ricardo, ó. Certo. Agora, o que acontece? Isso daí vai ficar guardado, se você olhar lá em cima, ele salva meio que automático as coisas, tá? Mas o importante é o seguinte, cada uma dessas bibliotecas é para trabalhar, o Pandas é para ele poder trabalhar com bases de dados,
tá? No Jupyter Notebook ele chama de data frame, tá? Data frame nada mais é que uma base de dados para ele. O NumPy é para trabalhar com matemática, então se a gente quiser fazer conta, soma, se a gente quiser já somar uma linha inteira, como se fosse no Excel, mandar somar uma coluna inteira, tirar a média e tudo mais, o NumPy faz isso. E o Seaborn ele já faz um pouquinho mais de coisa, e tem mais bibliotecas, como por exemplo modelos já, algumas coisas pré-cozidas para a gente, tá certo? E aí o Matplotlib é para fazer gráfico. Então o que acontece? Lá no Excel você tinha que selecionar e mandar ele fazer um gráfico. No Python, a gente vai escrever um código, como lá no Stata, provavelmente, pelo que eu entendi, o Stata é assim, para você fazer um gráfico, você tem que dar um código de programação para ele, você escreve uma linha, não é? No Stata, fizemos gráfico, Blockspot e a função e a variável. Só que você tem que escrever isso para ele, não tem? Sim, temos que escrever no comando, né? Assim como estamos a fazer. No É comando. nesse ponto que eu estou querendo dizer para você. Aqui no Python, a gente tem que escrever o código para ele fazer o gráfico. Só que esse código para ele fazer o gráfico, a gente tem que falar para ele o que antes no Python. A gente tem que falar para ele qual biblioteca que ele vai usar. No caso, ele vai usar o Matplotlib. Ok. Entendeu? Lá, o que já está pronto no Stata, tem coisa pronta, você só digita o código. Antes de digitar esse código, para eles falar assim, ó, você vai utilizar essa biblioteca aqui. Então, toda vez que eu digitar alguma coisa relacionado a gráfico, você já vai pegar essa biblioteca e trabalhar para mim. Entendeu como é? Certo. Agora o senhor aperta Shift Enter. Tudo junto. Isso, funciona. Vamos ver onde deu um erro aí. Caramba, onde que deu erro? Desce lá. Desce um pouquinho. Ah, faltou um S. O S no Pandas. Exatamente, é Panda. Sobe um pouquinho. Sobe lá. Faltou um S no Pandas. Import Pandas. Obrigado, Ana. Isso aí. Aperta Shift Enter de novo. Enquanto tiver esse asterisco dentro desse colchete aí, ele está rodando. Quando dá erro, é aquilo lá que apareceu de erro. Aí você, geralmente, o que importa vai estar lá na última linha. Rodando aí. O seu rodou, Ana, direitinho? Deu algum erro? Deu tudo certo, professor. Ah, show de bola. Legal. Então é o seguinte. Ah, rodou. O Ricardo, ó, apareceu o número 3 aí, que a gente já tinha rodado 3 vezes, na terceira vez que deu certo, e apareceu uma nova célula para digitar coisas. Tá. Nessa célula nova aí, digita aí. Hashtag importar base de dados. Só aperta o Enter e nada mais. Isso. Agora volta lá para minha tela para eu poder explicar para vocês. Vou mostrar aqui como faz. A gente volta aí. Gente, então o que acontece? Agora a gente vai escrever um código para como importar a base de dados. Qual que é uma coisa importante aqui? Para facilitar, tá? É importante para facilitar a vida. A base de dados que vocês vão importar, ela tem que estar dentro para facilitar. Só por isso. Elas têm que estar dentro da pasta aonde vocês estão com o código rodando. Senão, você vai ter que digitar todo o caminho de código para chegar até ela. No caso, vai ser essa base de dados que a gente vai trabalhar. BD Vendas, tá vendo? Aqui. Você baixou aí, Ana? Tá no portal. Baixei, professor. Tu pode clicar também, professor, com direito e copiar o endereço do link, né? Pode. Tá, beleza. Clicar, enfim, dá para fazer sim. Só que da mesma forma que é feito no Excel, a gente tem que fazer um negocinho aqui, ó, que é isso aqui. Eu tô abrindo e vou mostrar para vocês. Esse cara aqui. Ah, beleza.
Pega essa base de dados, lá onde que vocês abriram, no caso aqui tá na minha aula 2, vocês devem estar vendo aí, tem que pegar essa base, tudo igual, ó, os passos são os mesmos lá. Ah, ô Ricardo, você que gosta do passo a passo, eu montei o passo a passo lá hoje. Depois eu vou Certo. colocar lá para você. Quais são os passos de análise de dados? Análise de dados você não sofra tanto. Aí eu puxo a base para cá, ela vai abrir. Se a base é grande, a base tem grande assim, ela tem 13 megas. Para trabalhar no Excel seria o demônio. Que isso, professor? Trabalho com coisas no Excel de 50, Nossa. 60. Na verdade você não trabalha, né? Você bota lá para Eu, rodar, vai tomar um café, né? tem que ser estratégico. Nossa, O dá nos nervos. Ah, entendi. O estratégico é trabalhar menos, entendi. Você bota lá para rodar, toma um café, conversa com o Não, chefe, daí faz volta. outras coisas, né? Aí bota, Entendi. esse aqui vai rodar, agora eu vou fazer essa parte aqui. Entendi. É, agora com aprendendo a trabalhar com Python, você não vai ter muito mais essa desculpa. Não. Ah, melhor ainda, né? Pessoal, seguinte, ó. Essa base de dados aqui, a primeira linha dele é como se fosse abrir no Excel, tá? É a, isso como chama? Cabeçalho. Cabeçalho, isso. E ele tá separado por vírgula, então tá belezinha. Ele vai subir sem. A ideia aqui é que ele suba sem nos dar tanta dor de cabeça. Mas da mesma forma que acontece no Excel, pode acontecer com o Python. Dá pau. Aí a gente tem que pegar em codificação, etc e tal. E isso a gente vai. Dá tudo para encontrar digitando no Google essas coisas. Qual que é o grande detalhe que eu tenho que falar para vocês aqui? Que eu ouvi outro dia um analista de dados falando. Eu falei, nossa, eu vou utilizar esse cara. É um cara que está na. Ai, chama LabHack. É o laboratório de análise de dados, acho que da Câmara do Senado, da Câmara dos Deputados, do Senado Nacional. Sei lá de onde que ele é, aquele cara. Eu esqueci o nome dele, mas ele é muito bom. O cara é muito bom. Show de bola. E aí eu tava assistindo umas aulas dele que eu falei, puta, deixa eu ver como que ele faz análise de dados pelo Python. E puta, muito bacana esse jeito que ele programa, tal, a ideia dele. E ele usou uma frase que eu falei, putz, esse cara tem total razão. A gente já chegou na Lua, a gente mandou um monte de robô na Lua, a gente está querendo ir para Marte, só que a gente não resolveu ainda um problema que é conseguir fazer os sistemas lerem qualquer tipo de base de dados de forma simples. Então, sempre pode dar pau a hora que você vai fazer importação de uma base de dados de um sistema para outro. Tá? Aí você tem que ver qual que é decodificação, o que vem, o que não vem. Geralmente, quando você automatiza sistemas, o primeiro, quando está tudo rodando bonitinho, maravilhosamente bem, e de repente um belo dia dá pau e você fica maluco, geralmente é porque alguém mudou a codificação do arquivo inicial e não falou para ninguém. Então você pega, sei lá, você trabalha com análise de dados, você recebe informação muitas vezes da instituição inteira onde você trabalha, né? Como eu fazia lá, nos lugares onde eu trabalhei. Aí de repente alguém de algum departamento, um belo dia, ao invés de mandar salvar com a separação com vírgula, manda separar com ponto e vírgula, por exemplo. E aí os sistemas cagam todos, entendeu? Aí você tem que ver o que aconteceu, procurar, mas geralmente, a hora que você abre o negócio, fala, tá aqui o problema, aí você conversa com o sujeito e fala, ô amigão, não troca não, tem muita gente que usa, tal. Geralmente as pessoas acham que é somente elas que usam a base, né? Mas na verdade é uma instituição inteira, não tem base de dados, não é da pessoa, é da instituição. Mas com o tempo vai aprendendo. Então qual que é a ideia aqui? É subir esse cara. Tá. Como que a gente vai subir esse sujeito? Vai subir esse sujeito assim. Deixa eu voltar lá, que nós temos aqui, a gente vai digitar aqui para a gente poder trabalhar. Ricardo, o que está acontecendo aí na sua tela? O que é isso aí? Olha aqui. Esse? Ah, você tá aí? Tá. Tudo certo. Tá, onde estávamos? Aqui, importar base. Para você importar a base, a gente usa um código. A gente vai fazer o seguinte: a gente dá um nome, começa dando um nome para esse negócio, tá? Para a gente vai subir essa base dentro de uma variável. Então, como que funciona essa variável? Você dá uma variável um nome. Então, você fala assim, ó, eu vou chamar aqui base de dados. Geralmente, base de dados a gente chama de data frame. Data frame.
Para não ficar escrevendo data frame, eu escrevo DF, data frame. Eu vou escrever data frame de vendas, é o que a gente está trabalhando. Igual. Isso aqui é a minha variável. Tudo bem? Eu vou dar o nome dela. Dentro dessa variável, eu vou jogar essa base de dados aqui, ó. Essa base de dados inteira vai ficar aqui dentro. Tudo bem? Todo mundo? Tudo certo. Então, como que a gente começa? Eu vou ter que chamar uma biblioteca, que vai ser o Pandas. Para eu não precisar escrever Pandas toda vez, a gente deu um nome, a gente deu um apelido para a biblioteca Pandas chamado PD. Então, eu vou escrever PD, ou seja, utilize a biblioteca Pandas, que está nomeado aqui, PD. Eu vou pedir para ele fazer uma leitura. Esse arquivo que a gente está trabalhando é um arquivo CSV. A gente voltar aqui, ó, .csv. Então, qual que é o bacaninha desse cara? O bacaninha é o seguinte. Você escreve read, manda ele ler, tá certo? Ler o quê? CSV. Olha que bacana. Já vai ler para você no formato CSV. De repente, aí que tá? Em alguns computadores, quando você escreve read, de repente no seu vai ser assim. Se você vai escrever read, ele vai aparecer já uma listinha de coisas que ele consegue ler. O meu não faz isso. Então, underline CSV. Tá? Aqui. Então, o que eu estou falando? Falou, olha, dentro da biblioteca Pandas, que é esse cara aqui, utilize já essa função chamada leitor e um leitor de arquivo CSV. Aí você vai falar para ele, tá bom, o que você quer que eu leia? Tá? E aí você vai colocar, abrir e fechar parênteses aqui, e dentro desse parênteses você vai colocar o nome da base. Eu vou digitar aspas. O legal dele é que você digita uma aspas duplas e aparece. Aí você vai ter que colocar o nome do seu arquivo. O nome desse arquivo, nesse caso, é... aqui, copiar endereço de link... Ah, não. Muita coisa. É só o final aqui. Não precisa de tudo isso. Não. Só isso aqui. O nome desse arquivo é base de vendas CSV. Então, o que ele vai fazer? Então, de novo, isso aqui vai ser uma variável para o Pandas. Essa aqui vai ser essa base de vendas. Eu estou pedindo para ele utilizar essa biblioteca. A gente deu um apelido para ela de PD. Ele entra lá dentro da biblioteca. Ele abre a porta da biblioteca. Procura um livro na biblioteca. Ele procura esse livro chamado read.sv e fala assim, tá, com esse read.sv, que é um livro função, o que você quer que eu abra? Ah, eu quero que você abra esse sujeito e jogue aqui dentro. Tá claro isso? Sim. Todo mundo? Com isso feito, eu aperto Shift Enter. Ah, eu gosto de apertar Shift Enter, tá? Mas você pode vir em Cell, mandar ele rodar a célula, por exemplo. Certo? Rode células. Tá? Eu aperto Shift Enter, ele vai rodar para mim. Pronto. Olha que interessante. Ele rodou. Como que eu sei que ele rodou? Aparece o número 2 aqui. Apareceu um número aí. Deu erro? Não. Como que eu sei que ele não deu erro? Porque não apareceu erro nenhum. Olha só, vou fazer aparecer um erro aqui para vocês, tá? Eu vou colocar o nome errado. Assim. Ó. Tá vendo? Deu erro. Ele não encontrou o arquivo. Se você digitar o nome errado, ele não encontrar o arquivo, ele aparece toda essa cagança de erro aqui. E aqui no final, ele vai falar para você assim, ó. Esse arquivo que você está falando, ele não existe. Tá? Porque o nome do arquivo é vendas. Aí, se eu rodar de novo, ele roda para mim e joga lá dentro. Ok? Ok. Tá bom. Só para vocês terem uma ideia, olha o que acontece. Eu vou pegar essa variável, chama df. Por que df? Data frame. Data frame é o banco de dados. Vendas. Df vendas. Vou apertar Enter.
olha o que ele faz para mim. Tá vendo? Ele me mostra um pedaço, mas não tudo, um pedaço do meu data frame, da minha base de dados, que parece o Excel, certo? Aí ele vai mostrar para você as variáveis, olha que bonitinho. Ele já entende aqui como essas variáveis aqui, os cabeçalhos das variáveis estão aqui. Aqui no final, ele mostra quantas linhas tem e quantas colunas tem, ou seja, tem 14 colunas e tem 198.917 linhas. Certo? A gente não sabe nada desse trem ainda, nada. Porra nenhuma. Nada. A gente só está abrindo a base de dados aqui para começar a ver como essas coisas funcionam. Tudo bem? Tá claro para todo mundo aí? Não sabe nada, nada. É uma base de dados que eu peguei, botei aí uma base de dados grande, de jogar essa porcaria no Excel, que já começaria a ficar chato, porque tem muitas linhas, a gente começar a fazer as coisas, vai aumentando muito. Então a gente vai trabalhar com base de dados um pouquinho maior. A velocidade de leitura e processamento dessas bases aqui vai depender do computador de vocês. Tá? Essa é a questão. Se tiver quanto mais memória tem, mais memória ele vai rodar. Tá bom. Então, isso aqui, eu vou escrever aqui, ó. Apresentar a base. Então, é só você digitar o nome da variável. Então, digite o nome da variável onde você colocou a base. Mas tem alguns detalhes importantes aqui. Ele não mostra tudo. Ele mostrou as 5 primeiras linhas e as 5 últimas linhas, tá vendo? Não mostra meiuca aqui, não vai mostrar tudo para você. Se tiver muitas variáveis, é que aqui não tem muita, tá? Tem só 14. Se tiver muitas variáveis, ele também não mostra para você aqui. Então aí agora a gente vai ver um comando de como ver essas variáveis. Ele mostra um pedaço. Tudo bem aí? Até aí ou não? Tudo certo. Dá para fazer um transposto, professor? Porque eu acho que... Dá. A gente vai usar o transposto com o head. A gente vai ver como fala? O head, né? As primeiras linhas da tabela. Tudo bem até aí? Tudo certo. Tá, então a gente tá... Isso aqui parece besta, mas é assim, gente. Você pega uma base de dados, se você não olhar a base de dados, você sabe que você não fez cagando, né? Tem que olhar. Outra coisa que a gente vai olhar, começa a olhar aqui, a gente começa a olhar o seguinte. Dá uma olhadinha na sua base e observe se ele trouxe os valores que são decimais do jeito certo. Que pode cagar, como o Excel caga. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, estou abrindo aqui, ó. Vamos ver aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, o price reg, que é essa variável aqui, a primeira linha aí, dele aqui, a que está dando como linha 0, isso é uma coisa importante, tá? Ele coloca um contador aqui, e esse contador começa com 0, tá certo? Programador começa a contar com 0, não começa a contar com 1. Isso é uma coisa, bom, enfim. Aí o que acontece? Essa primeira linha aqui, o price reg é 44,99. A pergunta é, será que isso aqui ele trouxe certo? Ou a gente tem que ficar fazendo manipulação de dados como a gente fazia no Excel, que dava pau? Então você vai lá e olha. Por isso que serve o Notepad++. Então a primeira coisa aqui é o price reg. Price reg, ele é um cara, esse número aqui, que vem depois desse número gigante. A gente vem aqui, o número gigante está aqui, primeira linha, 44,99. Boa, tá trazendo certinho, ele tá respeitando os decimais. Ó, respeitou os decimais de forma maravilhosa. Aí depois ele traz 2015, 8, 28,97, 28,97, 31,84. 31,84. Pronto. Pelo menos ele está trazendo a base de dados correta para a gente. Tudo bem? Tá? Uma única coisa que ele não fez aqui, que depois a gente vai ter que formatar essa variável, é esse cara aqui, ó. Esse valor aqui, que ele está chamando de strength factor, aqui, ele está colocando na base 10. Tá vendo? E aqui ele não tem base 10.
tá? Porque isso aqui é 6,827,430 vezes 10 elevado à quinta. Aí colocando dessa forma, tô colocando notação científica aqui. E aqui para esse cara não tem nada de notação científica, era para ser o número inteiro. Tanto que esse número inteiro, que não tem nenhum decimal aqui. Tá claro até aí, senhoras e senhores? Sim. Ricardo, Diga, professor. tudo em ordem? Tá, eu já pus aqui no comando. Tá fazendo igual. Deixa eu ver aqui, aqui eu tô vendo a sua tela agora, Ricardo. Agora eu sou cagueta. Deixa eu ver. Ah, tá fazendo igual, beleza. Aperta Shift Enter. Rodou bonitinho. Aí a parte. Ué, por que não apareceu o próximo para você? Você apertou Shift Enter ou Ctrl Enter? Isso que é. Por que não apareceu outra linha para você? Outra. Eu acho que não tinha rodado antes. Posso rodar de novo? Aperta Shift Enter de novo. Caralho. Bom, enfim, vai em inserir. Era para aparecer embaixo uma célula. Insert. Célula below. Agora aí. PDF, venda. Isso. É Shift, hein? Não é Ctrl. Como? Não, continua. Desculpa, eu falei alto aqui. Ctrl Enter, né? Shift. Shift. Aí. Agora foi. Oi? Isso. Desce, deixa eu ver. Desce aí. Certo. Só que não apareceu de novo, o senhor apertou o Ctrl. É Shift. Aperta o Shift. Shift é onde deixa a caixa alta. É. Setinha pra cima. Setinha pra cima. Uma setinha, né? Posso rodar de novo? Pode rodar de novo. Aí, tá vendo? Porque daí já aparece a linha aí embaixo, ó. Ah, ok. Já. Agora vamos lá, vamos entender isso aí. O que está acontecendo? Ó, se você olhar na sua tela aí, a primeira linha aparece aí, order, file type, SKU number, e aí vai. Isso daí é o nome das variáveis, tá? Como no Excel. Aí, onde ele coloca as linhas, ele começa a enumerar as linhas a partir do zero. Tá vendo? Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, assim vai. Claro? Sim. Se você ficou claro isso, entendeu? Sim? Entendi, professor. A última coisa que está escrito aí embaixo é o número 198.917, tá vendo? Sim. Então ele fala para você que ele tem 198.917 linhas com 14 colunas. Ok? Certo. Show. Então, vamos lá. Mais um pedacinho aqui. Tá, pra gente ver, vamos visualizar, ver vamos, digamos assim, ver as primeiras linhas da tabela. Para você ver as primeiras linhas da tabela, você vai escrever o seguinte: qual tabela você quer ver? O data frame vendas. A gente chamou aqui, esse cara aqui, data frame vendas. Só que agora eu vou dar um comando para ele, um comando que é o comando head. E você vai falar quantas linhas você quer ver. Então, dataframe.head. E aí, se eu colocar, por exemplo, 5 linhas, ele mostra para mim as primeiras 5 linhas. Como ele começa com 0, ele vai de 0 até 4, mas tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Se eu quiser ver 6, coloco 6, aperto Enter. Se eu quiser ver 10, aperto Enter. Tá vendo? Ok? Agora, eu vou colocar somente para ver 5 linhas, só que eu vou transpor isso, ou seja, eu vou olhar, vou pedir para ao invés de colocar as colunas aqui em cima, ele colocar as colunas aqui na lateral para mim, aqui. Cada coluna ele vai observar como se fosse uma linha. Então você aperta Ctrl T, transpor. É fazer transposição, né? Transpor.
Ó, então o que eu tô falando para ele? Ele fala assim, ó. Pega o data frame, observe os heads, ou seja, as primeiras 5 linhas, só que de forma transposta. Então aqui, ó, essa aqui é a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então as 5 primeiras linhas. Qual que é a primeira variável? Order. Como que ela está preenchida? Como ela está populada, essas linhas? Ela está populada com o número 2, 3, 4, 6 e 7. Tipo de arquivo, histórico e vai embora. Tá? Saldo de vendas, saldo de vendido, 0,1, que é um inteiro. Saldo de contagem, 0,1, que é um inteiro. Tipo de marketing, ele vai ter, por enquanto, aqui o S, perdão, D, é que tem o S também, lá para frente. Tem release number e assim vai. Tá? A única coisa que ele fez foi transpor. Se eu pegar 10 linhas, ou 15 agora, tá vendo? Consigo ver mais, mas ele viu somente um pedaço. Tá claro aí ou não? Sim. Tá? Então esse comando faz isso. Muito bem. Tá. Agora a gente vai fazer um comando que a pergunta é, se eu quiser ver o final da minha tabela, para que serve ver o final da tabela? É o seguinte, muitas vezes eles importam muitas linhas em branco. Então, você pega uma base de dados que saiu de algum sistema, nas linhas finais ele pode jogar um monte de linha em branco. Então, para isso não acontecer, para você tirar, para você ver se tem linhas em branco ou não, porque só serve para deixar pesada a sua base de dados, não serve para nada, você utiliza um outro, o final da tabela, eles chamam de tail, que é o rabo da tabela, né? Então, a gente escreve df vendas ponto tail e vê quantas linhas você quer ver, quantas linhas finais você quer ver. Então, vou colocar, por exemplo, aqui as 15 finais linhas. Shift Enter e roda para mim. Então, ele rodou as 15 últimas linhas para mim, tá vendo? Aí tem coisas interessantes, ó. O que significa esse none aqui? Significa que não está preenchido. E a gente viu inicialmente que esses caras aqui, se a gente olhar aqui em cima, eles são preenchidos. Saldos de flag de saldo e a contagem de saldo. A gente já percebe também que tem coisas que são históricos e tem coisas que são ativos. Tá vendo? Sim. Tá? O que acontece, por exemplo, aqui no final é sempre ativo. Ativo, 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 são coisas ativas. Outra coisa aqui é que começa a aparecer os tipos de marketing. Tem 2 tipos de marketing. Um que ele chama de S, outro que ele chama de marketing D. Até aí, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem? Tudo feliz? Todo mundo? Tá. Então, Sim. o que a gente está vendo é visualizar dados. A gente está olhando só para ele. Quando eu falo visualizar dados, não estou falando para criar tabela, nada disso. Tá? Não, parte número 1, que é olhar se os seus dados estão ok. Você está fazendo um arroz com feijão. O arroz com feijão é lá, você vai pegar a cebola, descascar a cebola, picar alho, aquecer a água, pegar a porra do arroz, né? Essa coisa aí. Então aqui é observar as linhas finais da tabela. Você pode fazer a mesma tabela. Você pode fazer a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, jogar na linha 12 aqui embaixo, só que observar as linhas na tabela de modo transposto. Você vai colocar o T de tatu. E apertar o Enter. Ele faz a mesma coisa que ele fez com o hide, só que agora com o tail. Tudo bem? Não percebi este último passo, pessoal. Não entendi, Ricardo. Fala de novo, por favor. Este último passo, não entendi. Como faz? Cara, não fala um pouquinho devagar. Este último passo. Acho que ele não pegou o último passo. Não peguei assim. Observar as linhas finais da tabela. Ah, isso aqui você não pegou? Esse já fiz, já rodei. Já. Entendi.
Tudo bem, senhoras e senhores? Tá. Tudo certo. Agora a gente vai observar como que a gente faz para olhar como que estão os preenchimentos. Já dá para ter uma ideia para começar a fazer a dicionário de dados. Pode ser? Pode ser. Então aqui a gente está explorando a porra toda, praticamente minerando a coisa aqui, começando a entender o que tem aqui nesse cara para ver se não tem muita bobagem. E uma coisa importante é que nós não temos linhas em branco. Tá bom? Certo. Qual que é a pergunta, então, que vocês podiam fazer para mim? Professor, tem alguma forma da gente ver se os números estão em formato de número ou se está em formato de texto? Que às vezes dá alguns problemas, né? Tem. Eu acho que deveria identificar, né? Ver se. Não sei. Talvez buscar alguma informação, ver se precisa transformar algum texto em número, alguma coisa assim. Olha que bacana. A gente observando o formato das variáveis. Dá para ler aí, Ricardão? Sim, dá para ler. Peraí, o Ricardão tá aí? Acho que tá. Some não, Ricardo, você fica aí, você sumiu até a Bahia para caçar você fica aí, até o final. Tô no mesmo quarto, professor. Ah, bom. Só para constar, já esfriou de novo nessa porcaria dessa cidade de São Paulo. Tá frio de novo. Tô puto. Aqui tá 10 graus, professor. Que é Também isso, tá gente? frio Não, aqui. nossa. Olha, gente, vamos lá. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, gente. Já dizia a música, Jesus não pode. 10. Sim, tô com 2 casacos hoje, porque ele tá Que é frio. isso, velho? Nossa. Cara, se fizer 10 graus, aonde tá o Ricardo, velho, acabou. Não tem Brasil. Apocalipse. Total. Gente, para. 10 graus. Nossa. Deus me livre. Aqui tá. Quer ver? Vamos fazer. Quer ver? Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar aqui esse negócio. Atualizando. 19. Já tá chato lá fora. É que tá 19. Duvido que tá 19. Tá tudo fechado já faz tempo. Observando os formatos das nossas variáveis. É o seguinte, ó como que é difícil, presta atenção, ó, só que todo mundo observando aqui com muita clareza, ó. Escreve data frame, vendas, que é o nome da variável, ponto info. E aperta o Shift Enter. Ele aparece tudo isso daí para vocês. Certo. O que você tira daí? Não precisa ir em coluna para ver qual que é o formato. Não. Mas você tá conseguindo ver o formato dela aí? Não, para mim tá difícil ainda de. Beleza. Porque aí o que você faz? O info, ele mostra isso aqui para você, como as informações do seu data frame desse jeito aqui meio estranho. Se você coloca aqui dentro de um parênteses aqui na função info, você escreve assim, ó, verbose igual a true. Tá? E aperta Shift Enter. Olha isso. Olha que interessante que é. Vamos lá. O que ele está trazendo para você? Está trazendo quantas entradas há. Ele fala que tem essa quantidade de entradas, 198.917, que é praticamente a quantidade de linhas, né? É a quantidade de linhas, são as entradas.
Ele vai de 0 até 1900 198.916. Conta o zero também, por isso tá 17. Tá, parece bobagem, mas é sério, tem que contar o zero. Mas daí não conta o cabeçalho, então. É só. Isso. Só, Tá, show. só. Tanto que aqui em cima, ó. Olha só, subir um pouquinho aqui para tirar essa, mostrar isso daí para você. Aqui, ó. Ele começou a contar aqui, ó. Ah, é verdade, verdade. Ah, Entendeu? ok, ótimo, ótimo. Quando essa é isso é o legal desse Pandas. O Pandas entende esse cara como uma base de dados. Só que ele, ao invés de ele chamar de base de dados, ele chama de data frame. Uhum. Entendeu? E ele entende Sim, como fosse uma base de dados no Excel. Tanto que a gente vai trabalhar, você vai perceber que os códigos que a gente for fazendo vai ser o mesmo raciocínio que o Excel faz. Por isso que eu gosto de começar com o Excel. Se você entende o Excel, fazer as coisas no point and click no Excel, aqui vai embora. O importante, que eu sempre gosto de falar, são esses passos aqui. Entendeu? Olha a sim. base, importa, observa, compara, entendeu? Gera dicionário de dados, a gente está aqui. Entendeu? Depois faz o quê? Depois Show. faz análise descritiva. Você, isso aqui serve para qualquer um. Se quiser utilizar SQL para fazer, vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Porque se você sair regaçando a boca do balão, puta, para dar erro, velho. Bom, vocês conversaram com o Felipe, né? Você viu como que é a vida. Sim, sim. Como que é a vida dolorida aí. Tá, agora vamos entender essas coisas todas aqui. Aqui é interessante o seguinte, ó. Como que funciona as informações para esses caras aqui, tá? Isso aqui, essas coisitas aqui. Como que o Python entende as variáveis, tá certo? Então, olha só. Aqui ele vai te trazer o nome das variáveis, então o order, file type, SKU number, que são exatamente esses caras aqui, ó, que a gente colocou transposto aqui, tá? Que lá em cima, onde não estava transposto, são os nomes das variáveis aqui. Tudo bem? Até aí tá comigo, Ricardo? Tá, dá um jeito, professor. Tá. Dúvida já fala, não deixa passar não. Aí o que acontece? Esse número que está aqui na frente é a quantidade de entradas que tem, ou seja, é a quantidade a quantidade de população que você tem, se está preenchido ou não. Tá certo? No caso, nós temos essa quantidade de entradas aqui, contadas. Para essa variável order, ele trouxe a mesma quantidade de entradas que está aqui, tá aqui. Então, beleza. Tá ok. Tá certo? A mesma tipo de arquivo, a mesma coisa. Mesma quantidade aqui e aqui. Tá claro isso? Sim. Tá. Só que olha que interessante, quando você chega aqui, não tem a mesma quantidade. Aí eu acho que tem aquelas linhas Que em branco, né? Ou sem valor. é isso aí. Exatamente. Tá. Aqui, ele fala que não, ele está falando que essa variável não é nula, porque ele tem preenchimento, tá? Se ela fosse nula, completamente nula, ela seria null. E aqui esse cara ele fala o seguinte, ele trabalha com inteiro, número inteiro, objeto e float, tá? O que é o float aqui? Então aqui, ó, inteiro, tá? Int. Inteiro é porque esses números aqui, ó, dessa primeira variável order, ele é um número inteiro, ele não é decimal. Quando for decimal, ele chama de float. Entendeu? Então, quando você vir float, seja 64, 32, tanto faz. A questão é float aqui, para ele vai ser número decimal. Então, é uma variável aleatória, tá certo? Vai ser uma variável aleatória contínua. Se a gente parar para pensar estatisticamente do jeito que a gente vai trabalhar, isso aqui vai ser uma variável aleatória contínua. Isso aqui vai ser uma variável aleatória discreta. Entendeu? Quando for texto, ele vai chamar de object. A famosa string. Tanto que, se eu pegar aqui, ó, tipo de arquivo, tá como objeto. Se eu pegar aqui, ó, tipo de arquivo, tá escrito ativo. É uma string. Entendeu? O tipo de marketing é uma string.
Tipo de marketing é uma string, está te chamando de objeto. Tá claro isso? Então, é discreta, né? Variável discreta. Variável discreta. Variável discreta. Sim, uma variável discreta. Essa daqui é inteira. Discreta. Inteiro. Isso. Inteira significa que é 1, 2, 3, 4, 5. Não tem decimal. Essa Certo. daqui, ela é decimal. Quando estiver escrito float, é decimal. Que é esse aqui, por exemplo, ó. 55,53. Essa low user price aqui. Que é essa variável aqui, low user price. Ela é uma variável, isso aqui é um decimal. Como ele fala para você que é um decimal? Ele utiliza isso aqui. Toda vez que você vir isso, float 64, é uma variável decimal. Sim. Essa que é a ideia aqui. Bom, aí aqui, o que ele está fazendo? Ele traz quantas variáveis tem os seus tipos. Então, nós temos 6 variáveis que são decimais, tem 6 variáveis inteiras e tem 2 variáveis que são objetos, que no caso é string, nesse caso aqui. Então, 6 com mais 6, 12, com mais 2, 14, das 14 colunas, as 14 variáveis. Tá certo? E a memória usada que ele está utilizando para trabalhar, no caso essa base de dados, ele está usando 21.2 e mais um pedacinho aí, né, megabytes. Tá claro aí? Sim. Tudo bem, senhor? Tá. Sacou? Tá. Aí a última coisa que eu preciso vou mostrar para vocês antes da gente terminar aqui é o seguinte. Que eu vou precisar, aí vai para a segunda aula. Gente, é o seguinte, eu vou começar uma nova turma. Se vocês quiserem entrar nessa nova turma, vocês me falam, eu coloco vocês lá. É que eu tô vai começar no comecinho agora com eles, tal, não sei o que, bem no começo. Mas aí vocês falam, vai começar no Excel, base de dados, entender? Se estiverem afim, se vocês gostarem do sofrimento de ficar assistindo um monte de aula, fique à vontade. Olha só, o que eu ia colocar aqui para vocês? Ah, lembrei. Dá para fazer o seguinte. Então, assim, ó. Eu vou chamar isso daqui de dic. Para não chamar de dic, eu vou chamar de dicionário, vai. Dicionário igual. Vou pegar essa porra toda aqui. Vou colocar aqui. O que eu fiz? Eu chamei uma variável, chamei de dicionário, tá vendo? E essa variável dicionário, eu atribuí tudo isso aqui. Aí se eu escrever aqui dicionário e apertar Shift Enter, nossa. Ele não rodou. Não vai ter. Dicionário. Dicionário. Não vai atribuir para mim? Cadê que ele atribuísse? Dicionário. Não tem nada. Não tá atribuindo. Ó, filho da mãe. Não vai. Opa, cadê? Aqui. Deixa eu ver se ele atribui aqui. Não vai. Safadinho. Queria colocar aqui dentro. Deixa eu ver se ele faz assim. Não vai. Queria colocar isso aqui dentro pra gente. Mas ele não vai recuperar. Apaga, filho. Queria jogar isso aqui dentro.
Bom, que chato. Deixa eu colocar, vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar salvar direto aqui. Para você salvar um arquivo aqui, você utiliza o seguinte. Se eu quero salvar esse negócio aqui, vou salvar o próprio DF Vendas. Aqui. Peraí, pessoal, não curta a poça. Pronto, já foi. Salvar esse DF Vendas, você pode simplesmente fazer o seguinte. Você escreve ponto to CSV, no caso que a gente vai criar uma cópia, dá o nome para esse cara. Base vendas ponto CSV. Perceba que é só escrever to CSV. Certo? E aí aqui, esse aqui, o dicionário de dados é esse cara aqui. Isso aqui você pode simplesmente, se você quiser, pode dar um Ctrl C, Ctrl V no Word, só para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui no meu Word. Ô, saco, não? Aqui não. Coisa escrita. Vou colocar aqui embaixo. E você cria começa a criar uma documentação. Tá vendo? Tá? Começa a criar uma pequena documentação do que está acontecendo. Tá, onde eu estava? Sim, para você salvar uma base de dados, por exemplo, envia CSV, é só você escrever esse comando to CSV e coloca o nome onde vai acontecer. Como a gente está trabalhando, no meu caso eu estou trabalhando aqui dentro, ele vai criar aqui dentro, tá certo? Então é só apertar Shift Enter, ele vai rodar. Rodou, não deu erro, só para vocês terem uma ideia, ó, chama base vendas, base underline vendas. Base underline vendas, tá vendo aqui? Ó, ele criou pra gente. Tudo bem? Então, o que a gente fez aqui? A gente viu como fazer esse dicionarinho, como jogar para lá, como pegar essa base de dados, pegar uma base de dados, importar e como cuspir uma base de dados. Eu falo cuspir, é como exportar uma base de dados. Tá claro até aí? Sim, tá claro. Tá? Esses são os passitos que eu queria falar hoje com vocês. Recomendação. Faça de novo em casa. Para quarta-feira. Por que eu vou fazer? Para quarta-feira, eu vou pegar essa coisa aqui, sim, essa estrutura toda, e a gente vai continuar daqui para baixo. Tá certo? E daqui para baixo a gente vai começar agora a analisar cada uma das variáveis. E para analisar cada uma das variáveis vai ser, qual variável é string? Essa daqui. Então tá, vamos fazer a contagem de histórico e desse cara aqui, né? A gente vai ter que fazer a contagem e levantar as frequências. Depois disso, fazer a relação, ver como funcionam os prices, ver como funciona lá o price, os anos, enfim, a gente vai fazer toda a estatística descritiva disso daí para ver como funciona, tá certo? Para depois, no futuro, a gente passar a ver se a gente consegue fazer algum modelinho em cima especificamente desse daqui. Se não dá para fazer especificamente em cima desse modelinho, sim, fazer associação T, todas as funçõezinhas, isso que vai ser legal, porque ele não tem a função pronta, então a gente vai aprender a programar a função aqui. E aí depois a gente entra em modelinhos para como utilizar aqui dentro. Tudo bem? Tudo certo. E guarda isso. Eu vou pegar esse negócio aqui, eu vou colocar lá, tá? Eu vou zipar e vou colocar lá para vocês. Que é importante, ou então eu deixo no próprio coisa, mas é importante vocês deixarem isso de aguardarem isso daqui. Vai criando um dicionário aí, viu, gente? De verdade. Porque senão, quando vocês for precisar lá na frente, não precisar ficar digitando tudo de novo. Professor, não entendi como salvar o arquivo. Salvar é aqui, ó, File. Sim. Tá certo? E aí você coloca Save e Checkpoint. Ele salva. É isso que você está falando? Não, esse outro passo que o professor fez, esse data frame, venda, to CSV.
isso aqui, eu dei esse nome aqui, certo? Eu dei esse nome para esse cara. Quando eu fiz isso, ele pegou o que estava dentro desse data frame e jogou e criou uma base chamada CSV. Ele criou onde? Dentro de onde eu estou trabalhando. Que é essa cara aqui, ó. Professor, Hum. só que assim, a gente não mexeu em nada, né? Não, Dá, não. tá igual, né? Sim, tá igual. Tem Tá, que ok, estar. ok. Tem que estar. A única coisa que a gente fez daqui foi chegar nisso aqui, ó. Só identificar a base. Sim, Só. tá, Mas beleza. nada. Né? A gente agora não é essa a ideia. Mas deu para entender como você faz para visualizar, como que você faz para criar esse dicionarinho aqui, como que você faz para exportar e importar? Sim. Tá, então na próxima aula a gente já vai começar a fazer os levantamentos de cada uma dessas coisas. Que é fazer as O... frequências, as contas, tudo que precisa, ver o que. Porque qual que é a ideia aqui? A ideia aqui depois é fazer o seguinte: a gente vai ter que, lá na frente, fazer. A gente vai separar essa base em duas e fazer um modelinho para ela. E ver se a gente consegue acertar. Entendeu? Porque tá vendo que tem aqui, ó, Annual Release? Sim, Então, a gente vai separar as coisinhas aqui e a gente vai ver se a gente consegue acertar, fazer um orçamento para esse cara. Para isso tem que criar um modelinho, né? Então, só que para fazer isso daí a gente vai ter que separar. Porque a hora que a gente começar a levantar essa base aqui, que essa base eu já conheço, já trabalhei com ela, você vai perceber que tem muita coisa aqui que está muito ruim. Não dá para trabalhar. Tá muito uhum, ruim. Ruim, ruim de cagança absurda. Então você tem que fazer o quê? Você vai ter que literalmente jogar coisa, tirar coisas para trabalhar. Só que daí, para fazer isso, vai ter premissas, que você parte em cima de estudos. Fala assim, cara, show. tá muito ruim, isso aqui não vai dar para trabalhar. Vou ter que trabalhar somente com essa meiuca aqui, que esses dados são muito ruins. Tem dados aqui, se a gente vai começar a levantar, você vai perceber que tem dados aqui desde 90. Muita coisa. Fica muito ruim. Sim. A hora que a gente começar a levantar, você fala, putz, tá horrível. Entendeu? Tá bem ruim. Mas a gente vai começar a levantar os gráficos na próxima aula e fica tudo certinho. E o dicionário ali, então, tem que fazer daquela mesma forma que a gente fez no Excel, daí, Você pode descrever simplesmente. daquela mesma. Sim, Oi? sim, você pode fazer daquela mesma forma ou copiar, como eu fiz aqui, colar num Tá. Word aqui. E descrever lá. Sim, você pode escrever. Tá. Aí vai depender de você. Porque, como eu falo, depende de você, é o seguinte: se você já guardou que isso aqui é uma variável inteira, maravilha. Tá. Entendeu? Isso aqui é Sim. uma string, maravilha. O que você pode fazer aqui, se você achar interessante, é fazer a descrição dessa variável aqui. Ordem. Então é a ordem do pedido. Tipo de arquivo, traduzir aqui na frente. Entendeu? Mas isso aqui, uma base. Esse resumo aqui é legal guardar para você. Isso Claro. é bom. Tá? Certo. Sempre num arquivo separado. E toda vez que a gente for fazer as premissas para cortar coisas que a gente vai ter que fazer, infelizmente, aí a gente vai guardando também essas premissas, tá? Tá. Aí vai ter que guardar, aí tem que guardar mesmo, mesmo, assim, para não ter problemas. Entendeu? Vai ter que. Quando eu falo guardar, como fala, guardar o seu racional para você poder falar no futuro, entendeu? Sim. Ah, beleza, pessoal. Aqui, ok. Bom, outra coisa, se você, para vocês salvarem, isso aqui é importante, ó, para finalizar aqui pra gente. Você dá save checkpoint, tá vendo aqui? Tá vendo aí, Ricardo? Sim. Vem arquivo, ó, save checkpoint. Outra coisa que você faz é vir aqui, ó,
close out. Tá vendo? Quando você faz isso, antes de fazer, é o que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo que aqui tá verde? Significa Sim. que ele tá rodando, tá certo? E ele tá, além de estar rodando, ele tá lá na memória rodando. Se você não vier fazer isso daqui, a hora que eu fiz isso, ele vai fechar para mim e não tá mais verde. Viu? Não tá mais verdinho. Significa que ele tirou da memória. Se você fecha o arquivo, se você simplesmente fechar o arquivo sem fazer aquele close out, ele não fecha lá da memória, ele fica consumindo memória do seu computador. Nossa, que bom saber disso. E ele fica. É uma porcaria, porque ele fica consumindo memória do computador e ele só vai fechar a hora que desligar a máquina. Então, por Ah, isso, ó, eu vou fechar esse outro aqui que tá aberto, onde eu tava olhando já alguns códigos, só pra você ter uma ideia, ó. Cadê? Aqui, ó. Close out, ó. Fechei ele aqui, vou atualizar, ó. Viu? sim, show. Não, Fica ele melhor. fica com. Simplesmente foi lá fazer assim, ó. Puf, puta. Vai ficar na. Aí de repente seu computador começa a ficar lento, você não sabe por quê. Ainda mais se você tem umas bases de dados gigantes rodando nele. Ah, show, bom saber. Tá? Isso é bacana aí pra gente. Pessoal, tudo bem esse primeiro passo aqui? Dá uma olhada até quarta-feira, porque a gente vai continuar em cima do mesmo negócio. Eu vou falar deles de novo. Mas é assim, não joga fora isso, tá? Guarda aí, porque quando vocês precisarem usar no trabalho de vocês alguma coisa, vocês só copia e cola, tá bom? Sim, sim, com E certeza. deixa tudo bem comentadinho por isso. Você só simplesmente ir lá, copiar e colar, porque senão, puta, tem que ficar criando tudo toda vez, é de ficar maluco, gente. Não faz isso não. Vocês vão ficar doidão. Então era isso, pessoal. Quarta-feira que vem, mesmo bate-horário, das 7 até as 8h30. Eu preciso entrar numa outra aulinha agora. Tá. Exceto assim. Obrigado, gente. Forte abraço. Feito. Ok. Tchau.